boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Parabéns a todos que venceram a chuva, o frio, né? E isso já é uma boa qualidade no espírita, a perseverança, né? E é um grande abraço a todos os nossos amigos da internet que estão ligados ao nosso canal da Fraternidade. Hoje nós vamos falar justamente do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que nos consta lá que a sua mão esquerda não veja o que faz a direita. Bem, o mais interessante a gente repensar um pouco a questão do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Segundo a visão que os espíritas nos trouxeram com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, nos dando um novo olhar, uma reflexão diferenciada à Boa Nova de Jesus, às palavras de Jesus. Então, o mais interessante do nosso Evangelho é essa questão que Kardec buscou na universalidade dos pensamentos, das ideias. O que ele quis demonstrar com isso? Não importa a religião que você tenha, não importa os seus dogmas, não importa o que você traz no conhecimento da tua religião. O que importa é que tais conhecimentos eles sejam universais. Então, Kardec trata no Evangelho segundo o Espiritismo aquilo que não tem discussão, aquilo que é o que é, independente do que você pensa, do que você tem como crença, doutrina, filosofia, ou seja, algo que chegue a todos da mesma forma, que não julgue um ou outro ou sirva para o espírita, para o católico. Ou seja, o que Kardec tanto imaginou foi que se alguém pegasse o Evangelho segundo o Espiritismo com o uso da racionalidade, da razão, do pensamento reflexivo, a pessoa não teria nenhuma dúvida. Ou seja, essa é a verdade, é algo que está acima de tudo. Kardec não foi lá discutir as questões de que se Jesus andou sobre as águas ou não, se Jesus multiplicou os pães, porque tudo isso o que é? Fenômeno. E o fenômeno, ele é discutível. Era como nós disséssemos, você estava lá para ver? Não estava. Então, cadê o cara que estava lá, postou no Facebook, tirou a foto, colocou no Instagram? Não. Então, é questionável. Então, Kardec se posicionou aonde? Nas ideias que formariam novos ideais e que, de verdade, refletiria a palavra de Jesus, os conhecimentos e os seus ensinamentos. Então, esse foi o objetivo de Kardec, colocar a construção de uma análise da palavra de Jesus que era acima de qualquer coisa, que não tinha direcionamento, que não tinha nenhuma intenção atrás. O objetivo era, senão, nós termos um conhecimento íntimo de Jesus, né? Ou seja, é interessante que uma companheira do A Caminho da Luz me veio dizer que nós, agora recentemente, tivemos a nossa aula inaugural e nós tivemos toda a reunião dos dirigentes de escolas, que são mais ou menos 85 pessoas, e depois dessa reunião veio lá um mentor, e quem veio, né? Por incrível que pareça, Herculano Pires.
E assim, a gente estava naquela discussão de como é que nós vamos fazer para que o aluno permaneça, como é que nós vamos mantê-lo dentro da casa, como é que nós vamos fortalecê-lo no momento da entrada na doutrina espírita, que a gente sabe que os amigos espirituais realizam inúmeras atividades, fazem coisas que nos dificultam, né? Não vamos, né? Vamos dizer para ele, está muito frio, não vamos no centro hoje, para quê? Fique em casa, toma uma sopinha, vai para a cama mais cedo, né? Aí a gente, né, atrasa, o trabalho, acontece alguma coisa, aí você não vai uma, não vai duas, na terceira você fala assim, sabe de uma coisa? Eu não vou. E aí a gente estava ali pensando, e aí justamente veio Herculano Pires, nos dando a seguinte informação: vocês estão aqui simplesmente no trabalho de que o espírita, aquele que vem conhecer a doutrina espírita, tenha uma intimidade com Jesus. Ou seja, tirar o Jesus de fora, aquele Jesus impossível, aquele Jesus de todas as causas, para transformá-lo no Jesus íntimo, aquele que você conversa, aquele que você entrega as suas verdades para ele, que você coloca a sua própria insegurança, o seu desconhecimento das coisas. Então, quando eu consigo compreender essa intimidade com Jesus, quando eu consigo transformá-lo, não algo que está fora, mas aquele irmão que caminha comigo, eu me fortaleço, eu sinto a sua presença e automaticamente eu persevero no meu caminho. E é isso que Kardec nos trouxe. Um livro onde nós pudéssemos pensá-lo de uma forma diferente. E é interessante que justamente, né, quando a gente fala sobre essa questão de que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, nós nos reencontramos com a grande máxima da doutrina espírita, que é: fora da caridade não há salvação. A outra coisa interessante é que nós, os espíritos, ainda confundem um pouco essa questão de que fora da caridade não há salvação, no sentido de estarmos sempre nos determinando a fazer uma caridade material, o que seja espiritual. Não era esse sentido que Kardec queria dar naquela época. O sentido de Kardec era o quê? Que naquele momento a igreja dominava tudo. E dizia o quê a todos? Que fora da igreja, fora do catolicismo, fora do luteranismo, né, dos protestantes, não há salvação. Ou seja, fora da minha igreja, ou seja, aqueles que estão comigo, aqueles que seguem, os fiéis, não há salvação. Era assim que era nos colocado. Então Kardec tinha que dizer isso de uma forma mais filosófica, indireta, para que não causasse mais transtornos do que já havia acontecido, né? Porque isso, de certa forma, feriu os fundamentos da igreja naquele momento, que estava no final do seu processo de inquisição, né? Aqueles que eram contra a igreja eram naturalmente perseguidos. Naquele momento já não havia tanta morte, mas era a perseguição do seguinte, era a exclusão social daqueles que não seguiam a determinado dever da igreja. Então Kardec fala, fora da caridade não há salvação, no sentido do quê? Não é a igreja que você frequenta que o faz melhor. Não é a sua igreja o que faz você ter facilidades com Deus. Vamos fazer negociações, ou seja, se eu estou aqui, eu tenho benesses, eu tenho favores.
E Kardec diz o quê? Fora da caridade no sentido da ação, do perdão ao próximo, do perdão das indulgências, das falhas do outro. Então, resumindo isso, Kardec dizia, faça o bem, faça simplesmente o bem que você terá salvação. Não importa, ele nem toma para ele que a doutrina espírita é a salvação. A filosofia espiritualista que está lá na abertura do no livro dos Espíritos é a salvação. Não é o rótulo, não é o conjunto da obra, mas aquilo que ela te transforma, em que você se torna com esse conhecimento. Porque a gente conhece também, tem muito espírita egoísta, né? É normal, é o ser humano, o espírita que conhece muito para si próprio e realiza pouco para o outro. É aquele que a gente sabe, em todo conhecimento, aquele que conhece muito para ele, mas para o outro, ou em benefício do outro, muito pouco. Então, o que o Kardec nos coloca é essa condição de compreender, né? Fora da caridade não há salvação, não é no sentido de que nós vamos ter que ficar a vida inteira tirando de nós para auxiliar o outro. Mesmo porque o primeiro a ser auxiliado somos nós mesmos. Eu só posso ajudar quando eu ganho essa capacidade, quando eu tenho conhecimento, quando eu posso discernir o certo do errado. Então, quando nós vemos o que Kardec queria, né, o que Jesus queria dizer aí, justamente na análise do capítulo 13, que não adianta, vamos dizer, você fazer a caridade para dizer, eu estou fazendo-a. Olha como eu sou bonzinho. Ou eu vou fazer a caridade porque eu vou pular o umbral, vou direto para o nosso lar. Né? Eu vou fazer a caridade porque Jesus está me vendo. Ou seja, a partir do momento, o que Jesus está querendo nos dizer? Faça, ame, perdoe, independente de qualquer condição, porque quando eu faço o bem pensando em mim, ou seja, deixa de ser a própria caridade. Ou seja, aqueles que você já ganhou a sua recompensa. Então, dentro do que Jesus queria dizer é isso. E olha que interessante. E aí, em 1724, nasce Immanuel Kant, um alemão em Königsberg, um prussiano, que faleceu em 1804. Olha que interessante, né? Quem que nasceu em 1804? Quem lembra? Kardec. Desencarna Kant e no mesmo ano nasce Kardec. Todo o pensamento modernista de Kant, desse alemão que a gente vai falar um pouquinho, já é uma base para o conhecimento de Kardec. Então, olha só, o mais interessante que eu acho em Kant, que era um maluco de pedra no bom sentido, um cara extremamente metódico e correto. E o mais interessante é que ele só conseguiu entrar na faculdade aos 39 anos. E às vezes a gente fica pensando, mas eu estou velho. Eu não sei, para quem sabe também, Kardec ou Hippolyte Léon Denis Rivail, que era Kardec, conheceu a doutrina aos 50 anos. Kardec só veio conversar, analisar os espíritos com 50 anos. Ele era um cético, um homem racionalista, que era um pedagogo e que tudo para ele tinha que ter uma visão positivista, ou seja, da análise das coisas, porque Augusto Comte estava no auge, a ciência estava se colocando na Europa como a grande nascente do conhecimento humano. Então Kardec justamente vivenciou
toda essa revolução da educação, da ciência naquele momento, e também da filosofia, porque justamente quando ele nascia, desencarnava Kant, que, como eu falei, só começou a estudar filosofia aos 39 anos, depois se tornou doutor em filosofia, professor de filosofia. Mas o que é que nós vamos aproveitar de Kant hoje? Aonde é que Kant bebeu o pensamento dele? Kant trouxe um pensamento interessante, que ele dizia o seguinte: a teoria dele vem da deontologia, é o dever. Ele pensou sobre o dever, ou seja, todos nós, para termos uma vida correta dentro da sociedade, para transitarmos no bom viver, a sua ética estava baseada o quê? No conhecimento do dever. Ou seja, ele dividiu o dever como um princípio universal. O que ele queria dizer? Eu só posso pensar o que é o certo a partir do momento que eu tenho uma reflexão do seguinte: o que eu estou fazendo seria uma forma universal de pensar sobre aquilo, ou seria só para mim? Aquilo vale para todo mundo ou apenas para mim? Então ele acreditava o quê? Que teria que ter o princípio do dever teria que ser universal. Quando eu falo do que é o correto é para todos. Não é para a minha religião, não é para o meu país, não é para a minha pessoa, não é para a minha posição que eu tenho na sociedade. É algo que, independente de qualquer coisa, de qualquer condição, deveria valer para todos, né? Então essa era a ideia de Kant. E ele falava, ele dizia o seguinte, então ele criava um imperativo categórico, que é o quê? Imperativo que é a vontade. Categórico, que é universal, que está acima de tudo. Ou seja, quando eu penso em fazer algo para alguém, eu pergunto: será que, se eu fizer isso, eu posso falar para alguém? Vocês já não tiveram vergonha de falar algo que a gente fez sobre uma ação para uma outra pessoa? Se eu não posso falar o que eu fiz para alguém, isso é universal ou é pessoal? É pessoal, né? Ou seja, aquilo diz respeito apenas a mim, mas não ao pensamento geral, ao que deveria ser universal. Então ele diz que é um pensamento categórico, não requer não impõe condições para isso. Ou seja, vamos colocar lá o seguinte, vamos dizer que uma pessoa que a gente sabe, um artista, vamos dizer, alguém muito rico que a gente conhece, está lá se afogando num rio. Você olha, reconhece o cara e fala assim: pô, deixa eu ir lá salvar, porque quem sabe, né, não sobra alguma coisa para mim. Ou seja, a amizade da pessoa, seja uma recompensa material, ou seja, uma exposição que me coloca bem na fita. Aí vamos dizer que ou então você vê duas crianças se afogando. Uma delas é seu parente, a outra não. Qual que você vai salvar primeiro? Se você vai salvar primeiro aquela que você tem uma intenção, não seria universal. Você teria que salvar primeiro, vamos dizer, aquela que estivesse mais próxima, aquela que, independente, você não escolheria, né? Vamos dizer, você tem uma aqui se afogando a 3 metros, mas é o filho do vizinho.
e você tem o seu filho se afogando a 10 metros. Talvez, se você tentar salvar o seu filho com 10 metros, a gente não tem certeza se ele vai, quando você volta, com certeza, o de 3 metros já teria se afogado. O que racionalmente eu teria que pensar? Não importa, eu tenho que salvar. Eu vou salvar o de 3 metros que está aqui, que eu tenho certeza que eu vou salvar, vou gastar menos energia e vou pular para correr e tentar salvar o que está a 10 metros. Ou seja, para Kant, o dever ele deve ser realizado simplesmente pelo dever, independente das condições. Mas como nós estamos encarnados aqui, num plano de provas e expiações, será que a gente está preparado para esse imperativo categórico do dever pelo dever? Simplesmente, de fazer o que é o certo? Ou a gente ainda faz pela nossa condição de escolha política, de escolha filosófica? E justamente, né, por quê? E aí, o imperativo hipotético que ele chama é quando a gente usa isso como vamos dizer, é um dever porque temos alguma condição para isso, né? Quando nós éramos católicos, qual era o nosso imperativo hipotético? Eu preciso ser direito, senão eu não vou para o céu. Eu não posso atravessar o sinal vermelho porque eu vou receber uma multa. Eu não vou matar porque eu vou ser preso. Ou seja, o imperativo hipotético é aquele que nos prende à sociedade, né? Às leis sociais, mas que, quando a gente atinge o imperativo categórico, eu preciso de lei para mim? Eu não preciso. O certo é o certo. Eu não precisava ter uma lei que me dissesse: não mates, não roubes. Por quê? Porque o certo era que a gente não roubasse. Não precisa de uma lei, né? Eu não preciso de condições para isso. Eu me lembro que uma amiga dizendo que foi num grupo viajar para o Japão e uma das companheiras dela de viagem esqueceu a bolsa dentro do trem. Aí saiu. Aí, quando ela percebeu, o trem foi embora, ela desesperada, porque estava a bolsa com todos os pertences, passaporte, dinheiro, e ela entrou em pânico, e aí a japonesa olhava para ela assim: mas por que você está em pânico? O trem vai voltar. Ela falou: não, o trem volta, mas e a minha bolsa? Minha bolsa não vai voltar. Não, o trem volta. A japonesa não entendia porque ela estava preocupada. Não, mas calma, o trem volta. O que a japonesa estava querendo dizer para ela? É a sua bolsa, ninguém vai pegar. O trem vai e volta. Por quê? Porque todos os japoneses já compreenderam que não precisa da lei, não precisa de uma câmera dentro do trem para dizer quem vai pegar a bolsa. Vão entrar ali 200 pessoas naquele vagão, vão entrar, vão sair e a bolsa vai ficar. Por quê? Porque é um direito universal eu compreender o quê? Que aquilo não me pertence. Então, nós que estamos numa sociedade aqui, onde os deveres não são verdadeiramente
compreendidos, nós temos que manter o quê? O policiamento. Quanto mais nós temos, como Jesus quis, faça por fazer, você não precisa estar fazendo para ganhar algum benefício. Você vai entender isso. Olha como Kant foi buscar em Jesus a máxima dele, né? A máxima de que não coloque nada em condição a ser realizado. Foi isso que Jesus queria nos dizer. Não queira que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita, ou seja, faça por fazer. Faça simplesmente pelo dever, não pelas condições. É fácil? Não é. Por isso é que nós nascemos aqui no Brasil. Espíritos que ainda estão no caminho de aprendizado, de evolução, né? A mesma coisa, um amigo meu na Dinamarca foi lá visitar uma empresa, foram jantar no restaurante, ele deixou cair a carteira, $2.000 dentro da carteira. Ele ficou apavorado. Já tinha ido para o hotel, quando chegou no hotel, que ele colocou a mão no bolso, aí chamou um táxi, correu, a carteira estava lá, no banco, $2.000. Por quê? Porque já é uma sociedade que compreende o imperativo categórico do dever pelo dever. Não é meu, não me pertence. Mas ninguém, não, eu vou pegar, mas ninguém está vendo. Eu estou colocando o quê? Uma condição de que ninguém está vendo. Nós que somos espíritas, para piorar, a gente sabe que nós temos outros amiguinhos espirituais que estão nos acompanhando. Mesmo quando a gente estiver só, nós estamos só. Eu imagino, né? Eu estou lá, faço uma besteira, falo, ninguém está vendo. Aí a minha mãe, assim, né, já desencarnou, 9 anos. Ô, filho, não foi isso que eu te ensinei, né? Não foi isso que eu te ensinei? Não foi isso que eu te preparei para a vida? Então, quando Jesus, olha só, e essa universalidade, olha só, Kant vai buscar a universalidade das coisas. O certo é o certo. É o dever pelo dever, não pelas... Assim como Jesus. Só que os dois têm uma diferença, né? Tanto que, por Kant ser alemão, se alguém já teve a oportunidade de ir na Alemanha e já trabalhou com alemão, como eu trabalhei, os alemães são extremamente corretos. Mais ou menos eram, né? Mas os alemães, os mais simples, são extremamente corretos. Tanto que você tem até um problema lá. Se você atravessar a faixa, né, na rua, com um sinal vermelho, o alemão vem e passa por cima de você. Passa por cima de você. Mas você não viu que ele estava... O meu sinal está verde. O meu dever é passar. O dever dele é esperar. Né? Ou seja, não há nisso uma compreensão em relação ao outro. Apesar de ser certo, não há piedade, não há entendimento. Ou seja, a razão prevalece, porque o cara está certo ou não está certo? Ele vem vindo, o sinal está verde para ele, e o cara atravessa no vermelho. Quem está certo? Quem está certo é o que está no verde. Agora, se eu não
Vou buscar em Jesus o perdão, porque tem uma outra condição a ser analisada. Esse que está passando no sinal vermelho pode estar no celular, né? Principalmente hoje. Todo mundo anda na rua, é ou não é? Está andando, você só vê gente batendo a cabeça no poste, está andando, pode estar com o celular na mão, né? Infelizmente, outro dia eu vi um vídeo extremamente assim, triste, porque a pessoa atravessou a rua com o celular na mão e foi atropelada, né? Ou você está tão preocupado, seu filho está doente, sua mulher te traiu, você perdeu o emprego, você está tão desnorteado que você, sem perceber, atravessou o sinal vermelho. Ou porque você é tão ignorante que você acha que tem que atravessar o sinal vermelho. E eu que estou no verde, se eu não tiver, aí entra Jesus. Calma, se coloque no lugar dele. Pense sobre ele, mesmo que ele esteja errado. Então não é uma questão de julgamento, nós temos que lutar para que esse imperativo categórico de Kant venha a nós, mas que também não nos tornemos duros e insensíveis como Kant. Kant era uma pessoa extremamente correta, ele saía o mesmo horário para ir até a faculdade todo dia. Para vocês terem uma ideia, o pessoal dizia, ele era tão chato, tão metódico. Se ele é tão metódico, eu pergunto para você, ele vai ter uma certa compaixão com quem está fora do horário? Ele não vai entender. A cabeça dele é tão matemática que ele não consegue compreender que o outro não está na mesma condição que ele. As pessoas, para ter ideia, naquele tempo os relógios ainda, né, vamos dizer aí em torno de 1760, não tinham assim, todos não tinham relógio tão certo, o relógio parava, tinha que dar corda, ainda, você pegou com ele o tempo ainda, ainda tive um reloginho de dar corda, a gente dava corda, aí quando você esquecia o relógio parava, aí sabe como os alemães acertavam o relógio? Quando Kant passava. Pode acertar que são 3 horas da tarde. Tal era a sua educação, a sua disciplina em tudo, nos horários, nas coisas mais precisas. Mas, apesar disso, faltava o quê? Justamente o entendimento pelo outro. Então não há dúvida que o que Jesus fala é o dever pelo dever. Mas ainda bem que mais para frente, Jesus diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E a doutrina espírita é essa doutrina que justamente faz nos pensar sobre isso, faz avaliar as nossas ações e não nos colocarmos naquela condição, buscando a nós, não aquela condição que nós devemos fazer o certo, porque os Espíritos vão nos ajudar. Vamos fazer o certo porque os Espíritos estão me olhando. Eu vou fazer o certo porque socialmente não é legal. Meus amigos da casa espírita não vão gostar disso. Mas ainda bem que é um processo. Mas nós temos que ter em mente essa necessidade de conhecer esse processo, de pensar sobre isso, de nos disciplinarmos de uma tal forma para quê? Para que a gente não se perca no caminho da vida. Para que isso também não vire uma festa de que eu tudo posso e o outro tudo tem que ceder para mim, né? É aquele que o perdão só serve do outro em relação a você, né? Como Jesus, na outra parábola, nos diz, né? A questão daquele que vai lá pedir o perdão das suas dívidas, o Senhor perdoa, e aí quando ele sai, ele encontra outro e o aprisiona porque devia para ele. Aí ele volta e aí fala, não, agora você vai pagar tudo,
Ou seja, né, que caminho é esse? Como eu posso pedir um perdão se eu não perdoo o outro? Então, o que eu acho mais interessante, justamente em Kardec, essa análise do Evangelho segundo o Espiritismo, essa análise dos ensinamentos de Jesus, de uma forma clara, inequívoca, que você não tem o que discutir. É o certo pelo certo. O certo sempre vai ser o certo. Só que Jesus é maravilhoso. Nos entende como espíritos ainda em evolução, necessitados de um aprendizado, em que à medida que nós vamos transitando no mundo, e eu digo um mundo, né? Não é a forma do mundo material, mas é o mundo, é o nosso mundo, seja ele material ou espiritual, que estão sempre se convergindo. Nós estamos nesse momento o quê? Amparados pela espiritualidade. Estamos num processo de sintonia com aqueles que pensam e também tentam pensar até nós. Somos eternamente alunos nessa grande escola divina. E quando a gente começa a trazer isso que eu achei interessante, né? Quando Herculano Pires trouxe lá, eu falei, Herculano, né? Um homem, um filósofo espírita, existencialista espírita, é um homem ferrenho na proteção das ideias espíritas, na sua naturalidade, mas que, de repente, chega e fala assim, não, o que nós precisamos, o que a casa precisa, é nos tornar íntimo com Jesus. Intimidade é uma coisa em que nós nos damos o direito de entregar nossas faltas. Mas também nos comprometemos em tentar melhorá-las, compreendendo essa lei de causa e efeito. Então nós temos que tirar de nós aquele antigo pensamento de que nós estamos fazendo sempre uma coisa em prol de outra. Ser espírita é pensar no agora, né? No agora no sentido do quê? O agora que, certo pelo certo, me modifica o futuro, me constrói um futuro diferente e que não me penaliza pelo passado. Eu não tenho mais que pagar os pecados do passado. O pecado foi uma palavra criada pela igreja, que o seu significado era outro. Era a lança que erra o alvo. Ou seja, você lança, né, a flecha e você erra o alvo. E para que alguém acerte o alvo, quantas flechas são necessárias para que a gente acerte? Muitas. Então nós vamos errar até acertar. Então é um erro natural, não é algo que nos pune eternamente. O pecado é algo que só, segundo a igreja católica, protestante, diz o quê? Você só será perdoado pela graça de Deus. Se Deus te deu a graça, é porque Ele te escolheu. Você é o escolhido. E diferente, eu acho que seria injusto, né? Por que Deus escolheria o coelho e não a mim? Mas é mais bonitinho, né? O outro é mais... mas nasceu na Dinamarca, é branquinho, tem olhos azuis. Será que Deus gosta mais de branco do que de negro? Ou mais de brasileiro do que de japonês? Né? Não é isso. Não é essa graça. A graça de verdade dentro da doutrina espírita é a compreensão das leis divinas, a qual todos nós estamos inseridos, né? A lei de progresso, a lei do trabalho, a lei de adoração, de liberdade, de reprodução, de destruição. Ou seja, nós temos que compreender que nós transitamos nessas leis,
Nós estamos inseridos nela, elas estão em nós. E o nosso caminho qual que é? É buscar sermos o melhor possível no dia de hoje, entendermos as nossas fraquezas racionalmente, por isso que a doutrina espírita é racional. Não há benesses caída do céu, como se estivéssemos ali sendo sorteados pelos espíritos bons ou pelos maus para nos fazer bem ou nos fazer mal. Sempre está em nós. E buscarmos esse dever pelo dever, a compreensão de fazer o certo sempre, independente das condições. E que nós sabemos, né? Estamos num país onde as injustiças sociais são enormes, ao qual aquele que rouba 1 milhão é igual ao que rouba R$1. O que rouba R$1 é porque às vezes não tem capacidade para roubar 1 milhão. E o que rouba 1 milhão, não rouba 1 milhão, R$1, porque não vai adiantar nada. Né? Ou seja, porque se a gente não captar esse aprendizado, se não trazermos para nós, nós vamos continuar reencarnando, né, em alguns lugares, em que essa lei, que não é universal, mas é a lei do homem, que ainda é mantida pelas leis morais humanas, né? Porque o que ocorre? Se você vai para determinados países, o homem pode ter lá 10 mulheres, né? A gente já conversou sobre isso. Faz parte da lei. Ele pode ter 10 mulheres. Em outros, não. Né? Você não pode. Outro você casa, descasa a qualquer momento, quer dizer. Só que o que Kant e Jesus está dizendo para nós? Não importa onde você esteja, faça o que é o certo, aquilo que você compreende que é universal, que não é uma condição imputada aos homens em detrimento das mulheres. E compreendendo que a doutrina espírita nos traz o quê? Nos transforma no ser, né? No ente, no espírito único. Esse espírito, ele não tem condição social, ele não tem cor, ele não... O que ele é? É simplesmente esse ser que tende, que busca a sua perfectibilidade, chegar a sua perfeição relativa dentro das suas possibilidades. E é por isso que nós somos tão diferentes. Esse que é o legal. Porque se um não for gordo, outro não for magro, um não for negro, outro for branco, um não for rico, outro pobre, como é que nós vamos exercitar esse aprendizado? Porque eu não tenho ideia, né? Quer dizer, eu nem me imagino hoje morando na Suíça. Lá todo mundo é lindo, lá todo mundo tem casa, lá todo mundo tem dinheiro, lá todo mundo é educado, né? Ou seja, chegaram vamos dizer, a um patamar que, na realidade, será que isso é um efeito de um espírito que está se desenvolvendo ou é o efeito de um espírito que precisa depois vir de uma forma diferente? Porque quando a gente está entre os iguais, é fácil tolerar. O difícil justamente é você transitar onde há os diferentes. E aí é que Jesus nos diz o quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas e se ele for gay? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas e se ele for aquele cara que me traiu? Ama o próximo como a ti mesmo. É um imperativo categórico, independente da condição. Se ele é negro, se ele é americano, se ele é japonês, se ele é espírita, se ele é católico. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus não está impondo condições. Jesus está colocando um imperativo categórico de Kant
que Kant dizia que até a linguagem, quando ela é, vamos dizer, ela exprime a coisa correta, ela é incisiva. Como é que a gente fala para os nossos filhos quando eles vão para a escola? Estuda, meu irmão, para tu não ser burro. Estuda se você quer ser alguém na tua vida. O que nós estamos impondo? Uma condição para que ele estude. Enquanto a gente deveria falar o quê? Estuda. Estuda. Ama a tua mulher. Ama o teu filho. Não é assim que a gente fala? O que a gente deveria falar? Ama. Independente se ela é a tua mulher, ou se ela é a tua irmã, se ela é a tua companheira de trabalho. Ama. Independente se é homem, se é mulher. Aí eu falo assim, cara, mas como é que pode um homem amar um homem? Se fosse Jesus, ele daria, eu falo assim, o que eu falei? Ama. Eu não coloquei em condições para isso. Ama porque é pobre, ama porque é rico, ama porque é inteligente, ama porque para amar, o amor verdadeiro não impõe condições. Ama. É isso que é o imperativo categórico, ama. Então, o grande aprendizado dessa noite é essa avaliação do que Jesus, justamente quando ele está dizendo que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua direita, o que resumindo? Não imponha condições para ela. Mas eu amo porque ele é bonitinho. Quando eu falo eu amo, é porque ele é bonito, eu amo porque ele é inteligente, eu amo porque ele é alegre. Se ocorrer alguma coisa na vida dele, ele tiver uma depressão, você não vai amar mais? Aí eu amo porque ele é lindo, aí ele sofre um acidente, tem uma certa deformação, e eu vou dizer, eu não vou amar, porque ele não é mais bonito. Então o amor é o amor pelo amor, é o amor universal, é a nossa condição universal que Jesus nos passa. Então, gente, vou deixar aqui o resumo da noite de hoje, é a gente tentar ler e pensar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma que a gente não coloque Jesus fora de nós, ou a um patamar acima. Nós temos que trazer Jesus como nosso amigo, porque a gente sabe que ele é tolerante, ele sabe, a gente entende que o imperativo dele é categórico, ele simplesmente vai dizer assim, eu te amo, meu amigo, eu não quero saber se você é brasileiro, se é português, se é branco, se é negro, se é gay, se é... Não importa, eu te amo porque eu te amo, eu não imponho condições. Então, e pensar que Jesus sabe, como um bom amigo, como todo bom amigo que a gente tem, ele sabe quando a gente está errando. E o bom amigo fala a verdade para nós. O bom amigo, mesmo que a gente fique triste com ele num primeiro momento, porque ele está nos mostrando a verdade, a gente fica triste, mas o tempo e o aprendizado vão nos fazer resgatar ele, vão nos fazer voltar a ele, porque o bom amigo vai estar lá sempre. E esse é Jesus, é esse amigo maravilhoso, é esse amigo que compreende as nossas imperfeições, está lá disposto a nos perdoar, mas a dizer para nós, tudo está sob a tua responsabilidade, tudo está nas tuas mãos, faça hoje o melhor, tente fazer o dever pelo dever. Se você não conseguir, eu estou aqui. Nós vamos voltar aqui quantas vezes forem necessárias para que a gente chegue ao melhor de nós, para nós e para o próximo, que essa é a diferença de Jesus perante todos os filósofos. Todos os outros conhecimentos ainda são egoístas, que pensam em si,
mas Jesus coloca o outro como referência para a nossa vida. E nós somos sempre o outro de Jesus. Esse outro que Ele ama sem condições, sem nos impor nada. O amor pelo amor, o dever pelo dever de Kant, mas com uma enorme capacidade de perdoar sempre. Uma boa noite a todos, que Jesus os acompanhe.